Sem o feminismo, você não poderia ler, escrever ou trabalhar. Será? Na Roma Antiga, no período de 753 a.C. a 476, o acesso à educação das mulheres, assim como dos homens, dependia da classe social ao qual pertenciam. As mulheres e os homens tinham acesso à educação primária. As garotas de classe social alta poderiam ter acesso a um tutor particular, geralmente um escravo de origem grega ou romana. Na Roma Antiga, ao contrário do que se imagina, ser alfabetizada era visto como uma qualidade admirável, tanto para homens quanto para mulheres. Podemos notar isso claramente nos afrescos da Roma Antiga, que sobreviveram aos dias de hoje e representam mulheres e homens segurando objetos que indicavam o letramento, ou seja, esses objetos podiam ser papiro ou um tablete de argila, entre outros. Mulheres de destaque nesse período. Hortência foi uma grande oradora do século II a.C. Já na Grécia Antiga, do período de 1100 a.C. a 463, as meninas também tinham a oportunidade de ter acesso a algum tipo de educação. Sabemos que algumas mulheres, principalmente da elite, foram incentivadas por seus pais a se dedicarem aos estudos. Algumas escolas filosóficas permitiam a participação de mulheres como observadoras, alunas e até professoras. As prostitutas refinadas ou cortesãs, conhecidas como hetairas, tinham acesso à academia do filósofo Éstipo, essa que por sua vez era aberta às mulheres. Mulheres de destaque nesse período. Arita de Cirene, filósofa, escritora, professora de retórica e oratória e líder da escola cineraica. Arita de Cirene é do ano 400 anos antes de Cristo. Fintes de Esparta, filósofa pitagórica e escritora. Ela também é mais ou menos do ano 400 antes de Cristo. Nos registros históricos, podemos ver Telesila de Argos, Mites de Antedônia, Corine de Tanagra, Erina de Tenos, Boel de Delfos, Anita de Tegea. Todas elas são encontradas como poetisas da Grécia Antiga e, inclusive, participavam de grandes festivais, como o Festival de Apolo, onde elas competiam suas poesias com os homens também. Já na Idade Média, que foi entre os séculos V ao século XV, apesar desse período ser considerada por muitos o período das trevas, encontramos algumas mulheres na Idade Média, além de seu papel social, que era de cuidar da casa, dos filhos e do marido. Em alguns dos registros documentais de Paris, podemos encontrar mulheres como professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras, arquitetas. E também alguns dos papéis importantes de liderança, como abadesas e rainhas. Mesmo nesse período, a Igreja Católica Romana, guiando a mentalidade popular, cultural e religiosa, as mulheres, as de classe alta, eram separadas dos homens e frequentavam estabelecimentos de ensino particular. Eram ensinadas nesse espaço, principalmente as Sagradas Escrituras, as letras, a medicina e a cirurgia, sem contar o grego e o hebraico. Entretanto, fora dessa classe alta, do meio privilegiado, a formação feminina era apenas orientada para nada mais, nada menos do que as compreensões do casamento, dos filhos e da responsabilidade da vida privada. Encontramos mulheres de destaque nesse período também, que todo mundo conhece. Joana d'Arc foi a heroína da França e esteve à frente da Guerra dos 100 Anos. O nascimento foi entre 1412, a morte 1431. Matilde de Canossa, que também é muito famosa, foi uma política, governante e uma militar. Ela fundou 5 igrejas na Itália e foi uma das poucas mulheres medievais a ser relembrada por seus feitos militares, já que isso era praticamente impossível na Idade Média. O nascimento foi em 1046 a 1115. Idelgarda de Bingen é uma mística quem
Quem é do meio religioso vai saber quem é. É uma mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista e médica informal. Foi também poetisa, dramaturga, escritora e foi a mestra de um mosteiro na Alemanha. O nascimento foi 1098 a 1179. Catarina de Siena, também nesse período, foi uma filósofa, pregadora, teóloga e doutora da igreja. Seu nascimento, 1347 a 1380. No período do Renascimento, data os séculos mais ou menos, do final da Idade Média, século XV, ao século XVI. Desde a Idade Média se tem defendido a educação feminina, ou pelo menos tentado. Após o movimento humanista, que surgiu nessa época, tanto quanto defendiam a educação masculina, alguns pensadores defendiam que as mulheres deveriam receber uma boa educação. Tinha aqueles que se opunham, Sempre vai ter. O acesso aos livros, no entanto, eram restritos. A maioria dos livros permitidos às mulheres eram os livros religiosos, como, por exemplo, a Bíblia e livros de orações. No mais, alguns pais permitiam que suas filhas lessem outras obras, como romances ou livros de contos e poesias. Encontramos algumas mulheres de destaque nesse período do Renascimento, como Catarina de Aragão, que foi uma rainha. Ela falava 5 idiomas e foi uma grande incentivadora da educação acadêmica da mulher, da corte Tudor. A educação feminina tornou-se elegante, especialmente pela influência de Catarina de Aragão. Ela também doou uma grande quantidade de dinheiro para universidades. O seu nascimento data de 1485 a 1536. Outra mulher de destaque nessa época foi Margaret Roper. Ela foi escritora e tradutora da língua inglesa e ela ficou conhecida como uma das mulheres mais instruídas da Inglaterra nesse período. O seu nascimento data de 1505 a 1544. Catarina Parr, uma mulher de destaque dessa época, foi uma rainha consórcia e além de rainha ficar nas festas, nos eventos sociais, ela escreveu 2 livros que hoje está disponível para quem quiser ler, para todos nós na internet. O nascimento de Catarina Parr foi de 1512 a 1548. Passamos ao período do Iluminismo, que se deu nos anos de 1685 ao ano de 1815. O Iluminismo foi um movimento cultural que nasceu na Europa durante a modernidade, o período da modernidade. Rompe com a maneira de pensar e traz novas ideias sobre liberdade e intelectualidade. No século XVIII, entendia-se que homens e mulheres eram de naturezas distintas. O homem era visto como um ser racional, já a mulher para o lado sentimental e emocional. Mesmo que a concepção iluminista de progresso estivesse ligada à educação, muitos filósofos iluministas não viam muito sentido nas mulheres serem educadas e, quando aprovavam a ideia das mulheres estudar, apoiavam que fosse com uma duração menor do que a dos homens, e com um conteúdo diferenciado para as mulheres. No século XVIII, a educação das mulheres era voltada a ter um bom casamento, assim elas aprendiam as graças e os talentos para a vida social, os salões, e não os conhecimentos eruditos como os iluministas, os homens. Mas ainda assim encontramos mulheres de destaque nesse período também, que foi a Catarina II da Rússia, ou Catarina a Grande, que foi uma grande imperatriz russa. Ela foi uma escritora, foi uma mecena das artes, Uma mecena é uma pessoa que doa, que sempre está doando ou apadrinhando. Então, ela foi uma mecena das artes, da literatura e da educação. Fundou em 1768 o conhecido Instituto Smone, onde estudavam jovens meninas da nobreza e posteriormente burguesas. 1729 a 1796. Chegamos na Idade Contemporânea, que vai de 1789 até o dia de hoje, nesse horário. Aqui eu trago um destaque para o Brasil, essa idade contemporânea. Diferente do que muitos pensam, a primeira lei que garante o ensino para as mulheres dentro do Brasil foi criada durante o período imperial brasileiro, 1827.
E isso vai contrariar a ideia equivocada de que a educação das mulheres seria uma conquista feminista. Essa lei, quem quiser ver no Google, ela foi criada há mais de um século antes do movimento feminista surgir. E ela foi fruto dos anseios da sociedade brasileira e promulgada pelo imperador Dom Pedro I. Antes da gente sair falando e se amarrando em ideologias, a gente tem que estudar e a gente tem que pensar, saber o que a gente está falando. Essa lei, ela garantia a criação de escolas de primeiras letras. Ela garantia a criação de escolas de primeiras letras em todo o império, além da criação de escolas para meninas. Garantia que também as mulheres deveriam ser professoras para ensinar nessas escolas, assim como os homens. Essas professoras, segundo o artigo 13º dessa lei, ganhariam o mesmo salário e as mesmas gratificações que os professores homens, sendo necessário ressaltar que ela também foi a primeira lei genuinamente brasileira que garantiu o ensino para os meninos. Além disso, a educação tanto dos meninos quanto das meninas se davam por meio de professores e professoras ou tutores particulares, contratados pelos pais para dar aula para seus filhos e filhas. Ainda assim, durante o século XIX, o Império concedeu às mulheres o direito de se matricularem nos cursos superiores no século XIX, através do Decreto de Lei número 7.247, de 19 de abril de 1879. Mesmo antes disso, não havia nenhuma lei proibindo que as mulheres fizessem faculdades. Lembrando que haviam poucos lugares que ofereciam ensino superior no Brasil. Os lugares que ofereciam a educação superior no Brasil eram Pernambuco, São Paulo, Minas, Bahia e Rio de Janeiro. Mulheres de destaque nesse período. No Brasil foi Maria Benedita Borna, que foi uma cronista que, como eu falei, eu estou trazendo destaque para escritoras, pois tem uma relação comigo e com o canal. Maria Benedita Borna foi uma cronista, romancista, contista e jornalista brasileira. Ela nasceu de 1853 e sua morte 1895. Célia Rodrigues, Ana Luísa de Azevedo Castro, Alta de Souza, Bárbara Eliodora, Beatriz Brandão, Carolina Nabuco, Delmira Silveira, Emília Mancovo Bandeira de Melo, Carmen Dolores, conhecida como Carmen Dolores, Francisca Isidora Gonçalves da Rocha, Francisca Júlia, Gertrudes Kroll Helen, Gilca Machado, Ibrantina Cardona, Inês Sabino, Josefina Alvares de Azevedo, Júlia Lopes de Almeida, Laura Fonseca da Silva, Luzia de Oliveira Costa, Madame Crisanteme, Maria Benedita Borna, conhecida como Délia, Maria Filmina dos Reis, Maria Lúcia Duarte, Narcisa Amália, Rita Barém de Melo, Rosália Sandoval. Essa lista aqui, a gente poderia ter um vídeo de 1 hora só falando das mulheres escritoras de destaque nessa contemporaneidade. Sem falar nas outras áreas, O número de mulheres de destaque é bem grande e abarca vários setores, desde o cultural até o político. Não lembrar de Anita Garibaldi dessa época, Maria Quitéria e a grande princesa Isabel, gente? Já no mundo, eu vou trazer um destaque aqui para duas escritoras que eu gosto muito, que é a Jane Austen, todo mundo conhece, acredito, que é uma escritora inglesa. O seu nascimento foi de 1775 a 1817. E também a Emily Jane Brontë, que foi uma escritora romancista e uma poetisa britânica. Bom, pessoal, agradeço. Feliz Dia da Mulher para vocês. Se inscreva no Livros Arte Mística e eu espero vocês na semana que vem com mais um vídeo.